feita com responsabilidade traz qualidade de vida. Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje mais uma vez para o nosso Bari Live, uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, para levar informação de qualidade para o nosso associado e para a nossa população que busca informações relacionadas à cirurgia bariátrica. Essa iniciativa acontece todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, aqui pela nossa página do Facebook. O nosso tema de hoje é sobre a importância da atividade física e da mudança de hábitos alimentares, ainda no pré-operatório. Nós temos aqui a doutora de educadora física, a doutora Regiane Marconi, que é formada em Educação Física e é mestre e doutora em Ciências Cirúrgicas, atua no Serviço de Cirurgia Bariátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e na Unidade Básica de Santa Cecília. Ela é coordenadora do Núcleo de Atividade Física e Reabilitação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Boa noite, doutora Regiane. Boa noite. E temos a nutricionista Tarsila Ferraz de Campos, que é mestre em Fisiologia Endócrina pela USP, pela Universidade de São Paulo, é vice-coordenadora do Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes e é nutricionista do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Oswaldo Cruz. Boa noite, Tarsila, sejam bem-vindas. Muito obrigada. Eu sou Marcos Leão, eu sou cirurgião bariátrico, sou da Bahia e sou atualmente o diretor do Departamento Médico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e presidente eleito por biênio 2019 e 2020. Todos podem participar, são convidados a participar, mandando perguntas pelo nosso Facebook, que vão estar sendo repassadas para a gente, e na medida do possível nós vamos estar respondendo o máximo que nós pudermos. De antemão, eu já convido vocês para o nosso próximo Bari Live, que vai ser no dia 3 de julho, onde o tema vai ser cirurgia bariátrica pelo SUS, um tema extremamente importante numa população tão desassistida pela saúde suplementar como a nossa. E vocês todos estão convidados para na próxima terça-feira, às 8 horas, nesse mesmo Bari local, nesse mesmo Bari canal. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui, já começando com a doutora Tarsila, perguntando para que a gente faz dieta no pré-operatório. Se eu vou me operar, doutora, eu não posso começar minha dieta depois da cirurgia? Qual a importância de a gente começar essa mudança antes? Acho que é a maior pergunta de todo mundo, né? Eu vou fazer minhas despedidas, vou comer tudo que eu tenho direito, porque depois eu não vou poder mais nada, né? Acho que o pré-operatório, quando a gente leva em consideração a mudança no comportamento alimentar, o mais importante é a gente lembrar que não é tão necessário a gente preconizar uma dieta de pré-operatório. Às vezes algumas pessoas têm um receio de ser alguma coisa mais restritiva, mas o grande trabalho por trás aí dessa importância da adequação nutricional no pré-operatório é garantir muitas vezes que o paciente compreenda os nutrientes que devem fazer parte do planejamento alimentar, até porque a gente entende que o paciente obeso muitas vezes ele pode carregar com ele algumas carências nutricionais e que muitas vezes essas carências podem fazer toda a diferença no curso do pós-operatório desse paciente. Então a gente adequando muitas vezes necessidade de proteína, de carboidratos de boa qualidade, alimentos fontes de vitaminas e minerais é o principal caminho. Então não existe uma necessidade de uma dieta líquida ou de uma dieta muito hipocalórica, até porque a gente não precisa que esse paciente desnutra no pré-cirúrgico, e sim que ele tenha uma adequação nutricional, uma explicação de como compor um planejamento alimentar saudável para ele entrar com um bom aporte nutricional nessa cirurgia. E você nota que existe uma boa aderência desses pacientes antes da cirurgia? Eles já chegam motivados no seu consultório, aqueles que buscam a cirurgia já chegam motivados, já começam antes? Ou a norma realmente é despedidas, vou comer o que eu acho que eu não posso comer, que é um engano, né? As pessoas acham que depois da cirurgia não vão comer mais, exatamente, quando não é verdade. Você vai precisar de fazer mudanças no pós-operatório e a cirurgia vai lhe ajudar nisso, mas você, em tese, vai poder eventualmente, como qualquer pessoa pode, eventualmente comer qualquer coisa, mas eventualmente. Né? E o que é que você acha disso? É muito isso que a gente trabalha, né? Acho que o pré-operatório é justamente o momento para a gente ensaiar junto com ele aonde ele vai pisar no pós-cirúrgico, então ele entender o processo, ele vai ter, obviamente, aqueles
né, primeiros meses mais de adaptação e que o próprio processo do pós-cirúrgico exige um cuidado maior com alguns alimentos, mas o grande objetivo é que a cirurgia traga para ele esse grande empenho dele conseguir colocar aquela reeducação alimentar em prática que muitas vezes ele tentou durante todo o tratamento clínico na vida dele e não conseguiu. Aí eu acho que depende muito do tempo que a gente tem entre o momento da consulta de pré-cirúrgico e, de fato, a cirurgia. Então, às vezes, quando você tem um período muito curto, é um pouco mais difícil você incentivar com que essa pessoa faça grandes mudanças alimentares. Então, a ideia, muitas vezes, dependendo do tempo que você vai ter de acompanhamento no pré-cirúrgico, muitas vezes você consegue identificar, e acho que fica muito à mercê aí do profissional nutricionista mesmo, identificar dentro da alimentação do paciente coisas pontuais que podem fazer a diferença no pós-cirúrgico. Então, às vezes, o uso, né, sem nenhum controle de líquidos açucarados, que a gente sabe que é uma coisa que, num primeiro momento do pós-cirúrgico, a gente não consegue manter. Café em grandes quantidades, as bebidas gasosas. Então, às vezes, a gente não consegue tanto ter um padrão nutricional de altíssima qualidade, mas você consegue pontuar e adequar com ele, principalmente, algumas adaptações alimentares que vão, sim, fazer diferença no pós-cirúrgico. Eu noto que, às vezes, alguns nutricionistas tendem a fazer uma orientação um pouco utópica. Então, pega um indivíduo que tem um hábito alimentar totalmente errático, totalmente distorcido, e querem, ao mesmo tempo, introduzir fibra, tirar gordura, tirar açúcar, tirar corante, escolher o tipo ideal de adoçante, colocar situações que vão ser muito difíceis de serem seguidas, né? Então, você acha que a gente tem que buscar, principalmente no pré-operatório, onde toda a fisiologia da cirurgia ainda não está ajudando ele, fazer uma coisa mais realista para a gente buscar algum benefício no pré? Com certeza. E muitas vezes trabalhar com o que ele já faz e sugerir mudanças no planejamento alimentar que ele já compõe. Então, é muito comum a gente trabalhar entendendo um pouco a alimentação do dia a dia dele. A gente usa algumas ferramentas nutricionais aí como um recordatório de 24 horas, que é entender mais ou menos como ele organiza a alimentação. E muitas vezes uma redução, uma adequação aí de menos 500 calorias no dia, só fazendo algumas adequações ou de porção com os alimentos que ele já utiliza, ou de diminuir um horário do dia que ele use algum açúcar ou não. Então, mudanças gradativas e pontuais, com certeza, trazem muito mais benefício nesse momento de pré-operatório do que a gente tentar sugerir grandes mudanças. Perfeito. E que, na verdade, até desestimula ele de seguir isso a longo prazo, e ele trabalha muito mais esse raciocínio de, eu vou fazer a cirurgia mesmo, então nem vou manter muito esse padrão alimentar. É verdade. E, bom, dar um descanso para a Tarsila, vamos passar aqui e falar um pouquinho, que é o nosso tema também, que é atividade física no pré-operatório. É o indivíduo já começar esse processo fundamental para melhoria na qualidade de vida, já no pré-operatório. Eu vou perguntar para a Rejane, como é que é? Dá para começar nesse paciente obeso mórbido, que vem sedentário, modificar esse padrão de atividade física antes da cirurgia? Não só dá, como se deve, né, iniciar o programa antes da cirurgia. Claro que, da mesma forma que a alimentação, o exercício tem que ser introduzido gradativamente. Então, naturalmente, um paciente que é inativo, uma pessoa que é inativa, não vai de uma hora para outra fazer né, atividades físicas de alta intensidade. Então, a gente vai começar o trabalho vagarosamente, né? Mas é importante já imbuir, porque quando o paciente chega para operar, ele já vem com uma proposta de quem quer mudar de vida, né? A gente estava conversando um pouco antes de começar o programa, e tem dois tipos de pacientes, né? Existem aqueles que vêm e que é o ideal, que eles venham como a cirurgia vai ser um marco para eu mudar a minha vida. E aí tudo bem, né? A gente entende isso, a gente tenta antecipar um pouco isso com a dieta no pré-operatório, introduzindo atividade física, e a gente aproveita esse mote aí. Mas tem aquele outro que acha que só vai ser a cirurgia. Que a cirurgia vai ser a cirurgia vai ser a única coisa que ele traz o problema e a gente entrega a solução só nossa, né? Como é que você faz para que ele, já antes da cirurgia, venha a ter uma adesão bacana? Claro, assim, ó, lá no hospital a gente trabalha SUS, né? Então a gente tem pacientes, e não é só nossa realidade, é a realidade do SUS em geral, onde o paciente fica por muito tempo em fila de espera, aguardando a cirurgia. Então, nós temos que tratar esse paciente, né? A gente precisa manter ou melhorar a condição de saúde desse paciente ao longo do tempo.
Então, a gente tem um programa de exercícios, os pacientes participam e fazem gradativamente esse programa. Claro que isso não é a realidade de todas as equipes e de todos os locais, mas a orientação de como fazer, quanto fazer, né, e começar a mudar os hábitos no dia a dia, e até o paciente se responsabilizar por isso, né, ele entender que ele é responsável por isso, por essa mudança aqui, eu vou auxiliar, orientando, né, e ele vai fazer o papel dele, me trazendo as dificuldades que ele tem ao longo do tempo em fazer, né, a atividade, e eu vou auxiliar para que ele consiga dar continuidade nisso. Regiane, assim, muitos falam, doutor, eu não tenho tempo ou não tenho dinheiro para ir para uma academia. Como se a academia fosse a única alternativa para o indivíduo fazer atividade física. E você que lida em serviços de SUS, como é que você orienta na prática, assim, uma recomendação para um indivíduo com uma obesidade? Porque também tem outra realidade que nós temos diferentes tipos de doentes, né? Temos doentes extremamente obesos, com mais limitações, e doentes um pouco menos, onde eles têm maior facilidade para fazer as coisas. Mas como é que você orienta um paciente médio que vai fazer uma cirurgia bariátrica, que tem uma proposta de fazer uma cirurgia bariátrica em 30 a 60 dias, mais ou menos, para ele introduzir no seu dia a dia uma mudança de comportamento frente à atividade física, seja ele aeróbica, seja ele de atividade muscular? Olha só, na verdade, como eu faço, eu digo, como, né, o que a gente tem em termos de literatura até. Por exemplo, nós fizemos um programa em que o paciente caminhava no primeiro e segundo mês até 10 minutos de caminhada, né? Até 10 minutos. Você faz 10 minutos por dia ou vários períodos de 10 minutos? Então, assim, depende o peso, né, e a condição física desse paciente. Então, se pacientes muito obesos, 10 minutos é um monte de tempo, é bastante tempo. Né? Tem pacientes muito obesos. 10 minutos é um monte de tempo, mas ele pode fazer várias sessões de 10 minutos ao longo do dia. Fracionados. O trabalho fracionado de exercício, ele também é eficaz. Então, assim, pequenas sessões ao dia. Então, ele pode criar os hábitos ao longo do dia dele. Olha, vou até, enfim, algum local. Muitas vezes o paciente não consegue ir caminhando de um local até o outro. Então, caminha uma parte, depois usa o ônibus, usa carro, enfim. Eu sempre exemplifico, né, que as pessoas vão Esse é um ponto antes, né? Ou pegar o ônibus no ponto depois. Isso, e eu exemplifico assim, que às vezes as pessoas vão ao shopping, né, e elas rodam para poder estacionar o carro o mais próximo possível da escada rolante, né? Então, assim, seria uma boa oportunidade para você dar uma caminhada, Exato, né? Então tem várias formas, e isso, independente do peso corporal, né? Independente de quanto está, é para todos, né? Então, é melhora da condição física. E hoje nós já temos muitas equipes que têm o seu educador físico, né? Fazendo parte da equipe, onde pode dar orientação individualizada, o que seria o ideal, né? A gente conseguir individualizar isso e adaptar à realidade de cada um. E você recomenda a atividade física mesmo, assim, um indivíduo, como eu disse, vamos supor que um indivíduo de 45 de índice de massa corporal, que não é daqueles mais obesões, mais obesos, mas também não é tão leve. Ele entrar já num programa de caminhada, você, por exemplo, incentiva que ele corra, seja na esteira, seja na rua, porque tem muitos que querem, né? Tudo vai ter que levar em consideração. Caso a caso. Exato, condição física. Isso é assim. O indivíduo que está com 45 de MC, provavelmente, ele não é um indivíduo superativo, né? Ele já tem uma atividade física, provavelmente, num período da minha vida, eu joguei tênis, por exemplo, ou eu fiz algum esporte regular. E depois deixei de fazer e acabei ganhando peso, também em função de uma série de mudanças. Tem que fazer uma evolução gradativa. Porque essa coisa assim, correr gasta mais calorias, né? Mas se eu não tenho condição física de correr, eu não posso. Mais exatamente. Também, né? Nessa fase que está com o peso muito elevado, Exato. Às vezes é mais importante você preservar a sua integridade para poder fazer um exercício mais moderado. Ativo, manter-se né? ativo. Na verdade, essa é uma das premissas da atividade física, né? Primeira coisa, não arranje lesão, né? Se você não arranja lesão, você não para a atividade física. Tá bom. Uma dúvida que muitos têm em casa. Doutor, eu não faço exercício físico, mas eu faço tanto trabalho doméstico, não conta? E aí, conta? Conta. E como é que a pessoa pode potencializar isso? Dê umas dicas aí para o nosso... Conta. Potencializar o exercício físico dele como uma forma de atividade física, ou potencializar a atividade doméstica como uma forma de atividade física. Eu não posso dizer para um carteiro
porque ele é inativo, né? Então, e também não posso levar ele para a academia e colocar ele numa esteira para caminhar, né? Então, a gente tem que adequar a atividade doméstica ou do seu dia a dia, ela realmente faz parte. Hoje, o que se tem dos guidelines, né? O que interessa? O indivíduo deve fazer atividade física sistemática, então um exercício físico, aquele exercício que vem com a intenção de uma melhora da condição física, né? E o exercício tornar-se ativo no dia a dia. Então, eu fazer uma atividade dentro da minha casa, enfim, ou no meu trabalho, é uma atividade física, né? Mas, Regiane, deixa eu te perguntar uma coisa assim, objetivamente, para depois passar para a Tarsila de novo. Vamos lá. Nós temos 3 potenciais benefícios da atividade física antes da cirurgia. Inserir ele já numa vida ativa, fazer com que ele tenha algum benefício de mobilidade, ou ele perder peso. E qual que é a gradação? O que é que você acha dessas 3 coisas? O que é mais importante? O que é Tornar ativo. Mais importante é tornar ativo? Eu acho que você não tem uma preocupação com aquela atividade física, ele venha perder peso para a cirurgia? Tornar ativo. Como eu disse, assim, principalmente o paciente que vai operar, enfim, por plano de saúde, onde é mais rápido, ele vai ter... O foco do trabalho é tornar ativo, que é o que vai fazer com que ele, no pós-cirúrgico, mantenha essa atividade física. Isso. E essa atividade física, ela pode ser potencializada para facilitar a mobilidade dele no pós-operatório, facilitar a recuperação dele? Você acha que isso influencia nisso? Sim. O que eu sempre falo para os pacientes o seguinte: no pós-operatório imediato, esses pacientes precisam caminhar, né? Enfim, Sim, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, exatamente. Exato. Então, eles fazem a fisioterapia, eles têm de levantar, eles vão ter um pouco de limitação. Caminhada, Isso, né? Principalmente os que fazem cirurgias abertas, que ainda tem um pouco mais de limitação, né? Então, eles vão precisar caminhar no pós-operatório imediato. Então, a prática de exercícios, primeiro, melhora a mobilidade, a destreza, né? Eu vejo os pacientes que vêm, na nossa realidade, que vêm no SUS, né, que estão fazendo acompanhamento com o exercício, eles já querem, eles estão motivados e a primeira coisa que eles perguntam no pós-operatório: quando que eu vou poder voltar a fazer exercício? Pronto, né? Responda logo. Quando que vocês recomendam que ele comece, ou que o que é inativo comece depois da cirurgia? Quanto tempo depois da cirurgia? Vamos dizer, uma cirurgia laparoscópica, que não tem um impacto sobre o aparelho abdominal, no pós-operatório? A cirurgia por vídeo traz, né, esse paciente vai poder voltar bem antes para a prática de exercício. No nosso caso, lá que é SUS, a gente tem a cirurgia aberta, então se orienta que o primeiro mês eles façam a caminhada, em cima do que a gente já tem no pré-operatório deles, né? Então a gente orienta, né, em cima disso. No segundo mês volta para algumas atividades e no terceiro mês, de uma forma geral, sem nenhuma complicação, eles voltam. Você lida lá em algum momento com pacientes de cirurgia laparoscópica também ou não? Não, só no meu estúdio. Bom, lá. no nosso dia a dia, que a gente lida exclusivamente com cirurgia laparoscópica, a gente é um pouco mais liberal, obviamente, né? A minha preocupação da atividade física precoce é única e exclusivamente com a hidratação, né? Porque como eles no primeiro mês ainda estão com a hidratação limitada, eu não quero colocar, particularmente em Salvador, que é quente, um fator adicional de perda hídrica para que ele não se sinta mal. Então, eu espero que ele faça atividade física mais vigorosa, mais intensa, depois de um mês, e depois de 15 dias ele pode fazer pequenas caminhadas, pequenos esforços. Isso, e a verdade tem que levar em consideração por isso, porque isso já era feito antes, né? Então, qual é a condição física que se encontrava esse paciente? Então, se esse paciente já fazia, olha, já faço 40 minutos de caminhada de alta intensidade antes da cirurgia. Então, no pós-cirúrgico, se ele passar a fazer 20 minutos, isso para ele Já resgatou, né? É ganho. Tarsila, a gente está falando aqui de perda de peso, de mudança nos hábitos alimentares no pré-operatório, para preparar para as mudanças depois, mas, particularmente, a mudança na alimentação antes é fundamental, porque a gente tem diversos estudos mostrando que indivíduos que perdem um pouco de peso, não tanto pela perda de peso em si, mas pelas mudanças fisiológicas de gordura abdominal, de fígado, etc., no pré-operatório, são fundamentais para reduzir risco
né, para reduzir possibilidade de complicações. Com certeza. Né? Como é que quando vocês começam a fazer isso, e o que é que você tem observado? Acho que essa questão de perda de peso é um pouco aquilo, né? Ela é super positiva, sem dúvida alguma, levando em consideração toda essa questão aí dos riscos pós-cirúrgicos e até do próprio momento da cirurgia, né? Que muitas vezes o paciente que tem uma obesidade mais expressiva pode ter um risco maior, de fato, mas sempre lembrando que ela não é mandatória, né? E vai depender muito também do tempo que você tem para dedicar, porque às vezes também o promover uma perda de peso muito rápida no pré-cirúrgico, você também pode levar e limitar os estoques de perda de massa magra. Isso não é nem um pouco interessante no pós-cirúrgico. O que a gente sabe é que muitas vezes qualquer tipo de intervenção nutricional que você consiga promover aí uma perda de 5 a 10% do peso, metabolicamente falando, e com certeza o nosso paciente que está vindo para a cirurgia tem algum grau de comprometimento metabólico, essa perda de 5 a 10% do peso, muitas vezes ela já traz algum benefício. Tarcílio, em 100% dos pacientes você consegue garantir isso? Não. Né? Porque muitas vezes a gente tem essa questão do tempo entre consulta e cirurgia, às vezes o tempo é muito curto, o paciente já vem com todo o processo aí adequado para fazer a cirurgia. Eu acho que esses casos acabam ficando mais específicos em grandes obesos, né, em IMCs realmente mais altos, onde você tem, de fato, de repente, um tamanho do fígado maior, uma coisa que acaba prejudicando a esteatose. É uma coisa que influencia diretamente no desempenho do cirurgião. Fígados muito grandes, por vezes, são situações que dificultam a cirurgia, prolongam o tempo operatório, aumentam a possibilidade de complicações. E aumenta muito a complicação. E a dieta no pré-operatório é fundamental para melhorar isso. Você tem alguma estratégia específica? Tem algumas pessoas que fazem dieta líquida pré-operatória durante algum tempo, particularmente, não por uma perda de peso, mas particularmente para diminuir a gordura visceral e a esteatose. Você tem alguma... Na minha prática, eu não tenho tanto, mas existem, né, muitos estudos que demonstram o benefício, e quando você tem que tentar fazer algum tipo de correção, até para conseguir assegurar, né, a qualidade do pós-cirúrgico dele, eu acho que é uma estratégia que tem sim que ser utilizada, mas sempre lembrando que aí muitas vezes a gente tem que adequar muito bem esse tempo que você vai ter entre o momento que você vai começar essa intervenção dietética até o momento da cirurgia, né? Existe a necessidade de você ter um tempo maior para conseguir promover essa perda de peso, e muitas vezes acaba sendo sucesso porque a pessoa tem o objetivo de fazer a cirurgia, então ele tem esse engajamento de entender que eu só vou fazer a cirurgia se eu adequar esse tratamento dietético para ter esse benefício do pré-cirúrgico. Agora, uma coisa muito importante não adianta prescrever tudo isso e só ver o paciente no dia da cirurgia, né? Porque muitas vezes, no primeiro momento, ele tem um resultado. Tem uma pergunta aqui da... Maria Luísa Lima, que quer saber de você qual o protocolo que você usa para estabelecer essa proposta de mudança no comportamento alimentar, em que prazo isso ocorre? Por exemplo, você tem... É muito individualizado, né? Então, assim, muitas vezes, alguma coisa que a gente consegue fazer de restrição calórica, então aquilo que eu falei, né? Muitas vezes ir trabalhando a mudança de comportamento aos poucos. Quando algum caso de algum paciente muito obeso, onde a gente precisa ter aí um resultado mais próximo, a gente acaba trabalhando dieta mais hipocalórica para a gente conseguir causar um déficit calórico importante para a gente conseguir ter um resultado mais a curto prazo. Essa questão de tempo é muito complicado porque o corpo não é muito matemático, né? Então, muitas vezes a gente tem que tentar ter esse paciente mais próximo à equipe que acompanha e ter esse acompanhamento muito próximo à data de cirurgia, porque muitas vezes o paciente, a princípio, consegue ter um resultado muito bom. Então, você vê ele no primeiro, segundo mês, e aí ele já impondera que ele teve aquele resultado, e aí ele vai para a despedida, né? E aí, muitas vezes, você consegue, num primeiro momento, um resultado muito importante com ele, você reduz toda essa questão de gordura hepática e tudo mais. Às vezes, a cirurgia dele está um pouco mais para frente, aí, quando ele volta, ele já foi se empolgar lá, fazer despedida. E esses dias muito próximos da cirurgia são os dias mais importantes, né? Para você, que é aquele que dá aquela enxugadinha. A dica que eu tenho para dar aqui para quem está perguntando toda vez que for fazer algum tipo de estratégia, combinar junto à equipe de ver esse paciente 1 a 2 semanas antes para entender que ele vai ter que dar esse resultado próximo à cirurgia, porque senão, muitas vezes, dependendo da avaliação médica e da equipe, pode ser que seja um impeditivo para ele realizar a cirurgia. Você estabelece alguma meta específica?
para o paciente, tipo, você tem de perder 5% do peso, 10% do peso, É isso. ou é o que você conseguir? A gente Como é que você conseguindo faz? garantir de 5% a 10% de perda de peso, a gente já consegue ter um bom resultado nessa questão metabólica de segurança para a cirurgia, né? E eu acho também, Tarsila, que, na verdade, essa perda de peso no pré-operatório também demonstra o envolvimento que o paciente, Com certeza. né, está naquele momento. Então, assim, eu acho que o fato de ele reduzir peso, de alguma forma, ele está fazendo adesão à parte daquele tratamento que está sendo proposto. E é muito comum, né, nesse tratamento que você, que a gente preconiza para ele nesse momento de pré-cirúrgico, é envolver muitas vezes algumas ações que a gente vai precisar que ele efetue no pós-cirúrgico, né? Então, muitas vezes ter esse controle de mastigação, de velocidade, né? Então, muitas vezes até essa questão comportamental de como ele lida com o momento da alimentação, muitas vezes ele passa a ser uma prescrição muito mais comportamental da relação dele com a comida, do que necessariamente faz muito essa coisa comportamental, exatamente, né? Que é aquela interação da psicologia da alimentação, né? Como ele lida com os momentos de comer, como ele reage à comida, não necessariamente o que ele apenas deposita quantidade no momento e qualidade, né? Se a gente ficar só nessa prescrição, não tem como, porque eu gosto muito de falar isso no pré-cirúrgico, a cirurgia te traz a possibilidade de ressignificar a alimentação na vida, né? Você tem no pós-cirúrgico muito os mecanismos que vão ajudar nisso, e você já entendendo tudo que você construiu ao longo da vida com o momento da alimentação, isso no pré-cirúrgico você já consegue, de uma certa forma, vencer essas barreiras de tudo que ele deposita no momento da comida, dele prestar atenção no sabor, dele entender o que ele está fazendo. Você consegue, muitas vezes, esse treino que, com certeza, vai surtir efeito, como você mesmo falou. É vencer a barreira do eu estou sedentário, é vencer a barreira do eu como porque eu como, eu não estou prestando atenção no que eu estou fazendo, nem entendendo qual nutriente. Então, é um processo de educação nutricional que é extremamente importante. E você faz, por exemplo, nós vemos no dia a dia muitos pacientes que chegam, as pessoas se preocupam com as carências nutricionais após a cirurgia, mas o que nós mais vemos são carências no pré. Vitamina D baixa, muitos pacientes com anemia ferropriva, etc. Você tem o costume de corrigir isso já antes, entrar com alguma suplementação antes? No serviço que eu trabalho, a gente trabalha em equipe multidisciplinar, então normalmente existe toda uma avaliação, não só do olhar da nutricionista, mas tanto do cirurgião como do endocrinologista, e em conjunto nós fazemos toda essa avaliação, e se tem, de fato, né, é muito comum e aquela coisa, né, como que o obeso vai ter carência nutricional, né, parece até paradoxal a coisa, né, mas tem carência porque o obeso tem uma alta densidade energética sem nutriente. Então, ele baseia muito mais a alimentação dele no pré-cirúrgico em alimentos que a gente considera caloria vazia e que não necessariamente vai nutrir. E a própria questão da obesidade, seja na questão aí de mudança de flora intestinal, que acaba trabalhando um pouquinho também na redução da absorção de alguns nutrientes que são importantes, ou da própria questão da quantidade de gordura, que influencia muito na questão das vitaminas, principalmente as lipossolúveis que a gente tem. Vitamina D é uma coisa que é extremamente comum, não só no paciente cirúrgico, todo mundo, né? mas todo mundo a gente tem. Então, normalmente, a gente lá na equipe tem, principalmente com vitamina B12, algum tipo de anemia mais importante, principalmente nas mulheres em fase reprodutiva, que é comum a gente identificar essa anemia. Ou mesmo a vitamina D, a gente tem um protocolo de, muitas vezes, fazer essa correção antes e fazer todo o screening do pós-cirúrgico e aí, eventualmente, fazer algum outro tipo de correção. E já deixar claro essa importância, né, de que a questão de vitaminas e minerais é uma coisa de se preocupar tanto no pré quanto no pós-cirúrgico para essa Regiane, pessoa. Vocês devem ter experiência também com adolescentes, né, que vivenciam aí uma realidade de, não só adolescente, mas o adolescente principalmente, de trocar as horas nas quadras pelas horas nas telas, né? Então, vocês fazem algum trabalho no pré-operatório já para condicionar, mudar esse condicionamento? Como é que é? O que eu digo em relação a... Nós não temos mais como fugir disso, né? A tecnologia está aí e a gente, na verdade, nós temos que passar a usar dessa tecnologia a favor. A favor. Exatamente. Então, assim, usar a tecnologia de forma que o adolescente crie, né, situações em que ele possa... para que ele possa fazer atividade física. Então, tem muitas formas, né? Hoje tem
aplicativos, fazendo com que o adolescente, né, meça quantos, não só o adolescente, mas enfim, pedômetro, né, enfim. Os smartwatches, né, Exato. os Então, assim, relógios. Vira um desafio para ele, né? Eu quero ver essa se eu estou fazendo recompensa, certo. né, essa recompensa é muito positiva, né? O próprio Xbox, enfim, outros, né, Sim. que podem fazer atividade com um mecanismo vamos dizer assim, de tecnologia, e eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a favor, porque nós não temos mais como regredir isso, né? Então, acho que a gente tem que usar, através da tecnologia, fazer com que a gente possa estimular esse adolescente a fazer. E criar programas dentro da escola. Aí eu acho que entra assim, a escola é uma importante, vamos dizer assim, instituição para tornar esses adolescentes ativos também, né? Nós temos alguns pacientes que a gente incentiva a fazer atividade física que têm muitas limitações físicas, limitações de mobilidade. E você vai guardar a resposta aí, porque antes de voltar com a resposta, a gente vai ter um exemplo. É um vídeo de menos de 30 segundos que mostra uma dessas limitações que o obeso mórbido tem e que é uma campanha da sociedade, que é a cirurgia bariátrica com responsabilidade. Vamos passar esse breve vídeo e logo em seguida a Rejane vai falar sobre como lidar com essas limitações e como introduzir atividade física num paciente obeso mórbido. Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Vamos lá, Rejane. Eu tenho dificuldade para amarrar os sapatos, tenho dificuldade para cruzar as pernas, tenho dificuldade para descer escadas. Como é que eu introduzo atividade física sendo um obeso mórbido? Bom, atividade física gradativa, né? Então, voltando ao adolescente, né? Normalmente o adolescente que já está acima do peso, ele é excluído nas atividades físicas, né? Então, a própria, por isso que eu disse que às vezes ou ele é excluído ou ele se exclui. Ele né? também, Muitas mas vezes. ele se Foge, exclui. né, E, assim, dessa... e a própria exposição do corpo, né? A vergonha pelo corpo, ainda mais adolescente, às vezes o adolescente já com toda a sua condição física, né, maravilhosa, já se exclui. Então, ele é obeso, né, torna pior ainda. Então, acho assim, cabe, em termos de escola, cabe ao profissional trazer esse paciente, esse aluno, né, para perto do professor, para perto da turma, e inserir eles em atividades que ele seja capaz de fazer. E esse ser capaz de fazer entra para o adulto também. Quando eu coloco uma atividade física numa intensidade muito elevada, eu estou reproduzindo nesse meu aluno, nesse meu paciente, a incapacidade dele. Você frustra ele. Eu frustro ele. Quando eu dou uma atividade física que ele consegue executar... Dê um exemplo para o obeso que vai fazer a cirurgia e de como você orienta ele antes da cirurgia. O que tipo de coisas pequenas, mas que são importantes, que vão ajudá-lo a iniciar uma vida não sedentária, uma vida ativa. Então, assim, caminhadas. 5 minutos de manhã, 5 minutos de tarde, 5 minutos à tardinha. Vou fazer atividade de cruzar as pernas, por exemplo, é uma coisa que eles não conseguem fazer. Então, assim, vou fazer atividades dentro de casa. Eu preciso me agachar, não consigo. Então, vou fazer outro tipo de atividade dentro de casa. Vou, de repente, passear com o cachorro. Né? São pequenas atividades que ele pode introduzir ao longo do dia. Claro que, olha, dependendo da minha condição financeira, eu tenho condições de ir para uma academia onde eu vou ter um personal, vou ter um profissional que vai poder individualizar para mim especificamente aquele trabalho, uma coisa. Não tenho essa condição financeira, vou para uma academia e lá na academia eu vou receber orientação. Cabe ao profissional também da academia não simplesmente colocar esse paciente lá na esteira, deixar ele na esteira lá por meia hora, ele sai, né, exatamente reforçando a incapacidade dele, né? Tem alguma preponderância maior, assim, tipo, é mais importante o exercício aeróbico ou é mais importante o exercício de musculação? O que é que você acha?
O que a gente tem de Ou guidelines todos dois, são abrangentes. cada um. Ou, na verdade, assim, os programas de exercícios, eles devem ser abrangentes, né? Então, ele deve ter uma parte aeróbica, uma parte de mobilidade, de resistência e força, né? Então, assim, a gente, quanto mais abrangente, digamos, for o programa de exercícios, mais benefícios esse paciente vai ter. E isso independe do peso. Tem uma coisa que é digamos assim, um paradoxo na atividade física, particularmente no obeso, que é o seguinte: a gente tem uma preocupação com o osso, com perda óssea, na verdade, e a gente sabe que o obeso que emagrece perde massa óssea. Isso é confundido muitas vezes com o efeito da cirurgia. Claro que com o efeito do cálcio, com o efeito da vitamina D, mas existe uma progressão natural de perda de massa óssea em qualquer pessoa que emagrece, não é verdade? Bom, a atividade física de impacto ajuda a manter massa óssea e, ao mesmo tempo, ajuda a lesionar, né? Qual é a recomendação? Né? Como é que equilibra isso aí? Esse equilíbrio está na prescrição, exatamente. Então, assim, a prescrição adequada. A perda de massa muscular, ela se dá, por exemplo, no pós-cirúrgico, também pela perda de peso, né? Então, assim, o que tem os estudos? Que a gente consegue, através da atividade física, manter parte dessa massa muscular. Eu até falei em um outro momento, enfim, numa palestra, que fica difícil competir com alguém que carrega 150 quilos todos os dias, né? Eu consegui competir com 3 vezes por semana de musculação, por exemplo, e consegui repor toda essa massa muscular que ele desenvolveu ao longo do tempo para poder carregar os 150 quilos. Mas o que o exercício pode minimizar essa perda de massa muscular? Sim, estava falando na massa óssea, assim, no osso, de você correr, andar, mas o andar... Você preserva o osso, né? Ao mesmo tempo, você, por exemplo, ir para a piscina, que você não tem impacto, é ótimo exercício, mas você não preserva tanto massa óssea. E indo assim um pouquinho para... Deixa eu deixar a Tarsila falar um pouquinho. Eu ia adiante da massa óssea, eu falar nessa questão da massa muscular, que ela entrou e vamos continuar por ela, a gente observa que os nutricionistas, às vezes, eu posso estar equivocado, mas exageram na necessidade de uma suplementação proteica muito acentuada e esquecem de que não adianta ser dado 50 quilos de proteína se o indivíduo não fizer atividade física, ele não ganha 1 grama de massa muscular. Não é verdade, Regiane? Então, essa é uma junção, né? E a outra coisa é que, às vezes, eu vejo também incentivando muito a ingesta de proteína, aminoácido, etc., sem a contrapartida do carboidrato, que também não vai funcionar. O carboidrato precisa estar junto do aminoácido, da proteína, para construir o músculo. Para construir. Né? A gente Senão brinca que vai usar material nobre como energia, na verdade. A questão do construir o muro, né? Precisa do cimento, precisa do tijolo e precisa do pedreiro para fazer, né? O carboidrato entra aí. Mas é justamente isso, né? Nada como a individualização. Eu acho que tanto em prescrição de atividade física como na prescrição nutricional, e vai chegar um momento, aí eu acho que a gente falando dos 2 momentos, aí seja no momento do pré ou do pós-cirúrgico, independente do momento de engajamento que esse paciente está no pré-cirúrgico, e muitas vezes no pré-cirúrgico, no acompanhamento do pré-cirúrgico que você acaba desmistificando muito isso tudo, né? Porque às vezes o paciente já vem de prescrições aí de fazer dieta da proteína para perda de peso, de vir de às vezes um programa de atividade física que não seja tão adequado para o que ele precisa. Então, toda essa avaliação do pré-cirúrgico, ele tem que ter muito esse objetivo, tanto de adequar o que ele está fazendo antes, não desestimular, né? A gente tem que ter muito cuidado para, você está fazendo isso, né? Porque você perde o paciente muitas vezes ali, né? Então, vim muito mais com esse approach, né? Com esse cuidado de colocar uma adequação para ele, de mostrar o caminho de como vai ser essa associação e a importância muito grande, assim, até do que a gente estava falando, de mostrar o papel dele dentro de todo esse resultado. Então, eu acho que tudo que a gente conseguir trabalhar junto com ele no pré-cirúrgico, mostrando justamente essa importância, a cirurgia vai agir, a massa muscular tem um papel importante, a questão de perda de massa óssea, e tudo que você fizer adequado no pós-cirúrgico, você reduz muito mais todas essas
consequências que podem vir a acontecer, né? Então, acho que o momento do pré-cirúrgico é um momento que a gente consegue trabalhar muito bem, é essa educação nutricional e de atividade física que eu acho que a gente pode ser o primeiro insight para garantir um bom E o paciente resultado. e o paciente tem que estar imbuído disso, né? Na verdade, quando ele busca a cirurgia, ele está buscando essa transformação, ou pelo menos tem que estar dentro dele. Eu tenho uma doença crônica, eu quero tratar essa doença faz parte, o meu comportamento é fundamental dentro desse processo, e eu vou buscar ajuda junto a uma equipe. Né? Eu sempre falo o seguinte, seria muito fácil nós tratarmos essa doença assim, ó, olha, o paciente numa consulta de espelhótipo tem que cuidar da tua alimentação e fazer atividade física. Pronto, tratou. Ótimo. Nunca mais A ele vai fala voltar. tá linda, né? A Se fala fosse- tá perfeita. Se fosse essa doença simples de ser tratada, não seria muito fácil. O que eu observo muitas vezes é que chegam, às vezes, pessoas com um familiar no consultório e o familiar fica dizendo, está gordinho também, mas fica olhando para o outro, doutor, ele não faz atividade física, ele não faz dieta. E às vezes dá vontade, às vezes eu já fiz isso algumas vezes, sim, tudo bem, você está falando, se você faz, Muitas vezes, né? Você faz dieta, não dá para você segurar. faz atividade física, é colocar a culpa no outro, né? Você acha que é importante vocês fazem algum trabalho nisso, de envolvimento da família, para incentivar a atividade física? Quando está todo mundo Né? Acho que são duas. envolvido, ajuda, né? Acho que tanto quando fala de atividade física como de alimentação, em qualquer âmbito, né, seja em qualquer tratamento clínico ou cirúrgico, tem que ter um envolvimento. E é aquilo que a gente demonstra que é aquela coisa que é para todo mundo, né? Não é incomum, muitas vezes, a gente acompanhar pós-cirúrgico onde a família se engajou junto com a pessoa que fez a Sim, todo mundo cirurgia emagrece e mudou junto. o padrão, né? E comeu melhor. Então, assim, muitas vezes recebe casal onde o marido está dando apoio para a esposa. E ele está indo na academia comigo, ele não fazia atividade física e está fazendo. Ele está comendo mais ou menos o que eu estou comendo, aí salve as devidas proporções, mas é uma mudança qualitativa, muitas vezes, e uma quebra de padrão de sedentarismo. Basicamente é isso, E né? voltando ao que nós estávamos falando antes do adolescente, o adolescente, não, mas a criança, ela, quem vive nos grandes centros, ela não tem autonomia para sair sozinha, por exemplo, para fazer uma atividade física, né, num parque, alguma coisa assim, ela precisa do adulto. Se o adulto não está imbuído dessa situação de que precisa tornar aquela família ativa, cuidar da alimentação, quer dizer, a mãe, quando vai preparar o alimento, a forma como vai preparar o alimento, enfim, tudo isso. Então, a família Regiane, precisa estar inserida. Eu corria até um ano atrás, fazia meia maratona e tal. No meu grupo de corrida, tinham várias pessoas que eram obesas, tinham feito cirurgia bariátrica e estavam fazendo meia maratona, algumas até fizeram maratonas. Você considera algum limite para esses pacientes para correr especificamente? Tem algum... Bom, a partir de tal índice de massa corporal, não deve correr? Ou como é que você lida com isso? A gente não tem um ponto de corte, digamos assim, né? Dizer, olha, a partir do IMC tal já pode correr. Mas, assim, na verdade, como eu disse, a condição física, né? Eu acho que a pessoa precisa ser treinada quando ela faz a cirurgia, reduzir o peso e está bem nutrido, né? Está fazendo todo o acompanhamento nutricional correto, enfim, não está com nenhuma deficiência. Esse paciente passa a ser uma pessoa normal, né? Então ela precisa receber um treinamento como qualquer outro indivíduo. Você acha que acha interessante os exercícios na água, tipo natação, hidroginástica, eles são superiores ou não ao exercício normal em academia? O tipo de exercício. Eu não gosto de estigmatizar assim, olha, tem que fazer, tal é melhor, porque eu falo assim, né, o pessoal... Vai o que você gosta mais, né? Começa pelo que você gosta Vamos mais. começar Melhor coisa. Vamos pensar o que vai ter melhor adesão, É né? verdade, Qual a melhor adesão? Você vai mais, né? Você Porque vai às mais. vezes- Faça o que você gosta Você mais, vai. fazer o quê, né? Qual que tu gosta? Porque acontece assim, eu falo assim, os mais velhos sabem assim, antigamente era assim, a pessoa tinha dor nas costas, dor nas pernas, no quadril, natação. Agora, depois, assim, a dor de cabeça era para fazer hidroginástica. Então, passou natação, hidroginástica. Agora a gente está na era Pilates, né? Então, assim, a gente passou por eras. Então, todos esses esportes são maravilhosos. Natação é bom, hidroginástica é bom, Pilates é ótimo também. Mas, né, daqui a pouco, assim, a pessoa mora num lugar
na Serra, no caso, vou tirar como exemplo lá o Rio Grande do Sul, né? Mora na Serra, um frio Vocês moram em outro daqueles. país. No meu lá a temperatura nem mais como. quente é 26 graus. Então, dá para ir para a água todos os dias do Pois ano. é, Sem então, olha medo, lá, né? Sem- olha lá, sem então são problema. realidades completamente diferentes. Tu vai no Rio Grande do Sul, um frio, e aí tu pensa assim, não, mas tu tem que nadar, tu tem que fazer hidroginástica. Tu pensa, eu odeio fazer isso, um frio daqueles. Então, eu acho que tem que adequar o exercício àquilo que o paciente tem condições, ele vai ter mais prazer de fazer, porque ele só vai repetir aquilo que ele tiver prazer de fazer. Então, a adesão está na motivação. A literatura nos diz que 78% dos pacientes no pós-operatório não fazem atividade física regular. Isso é verdade. Então, Agora, não sei se vocês viram agora, a última pesquisa de Vigitel, mostrou que a população brasileira melhorou, né? Eu vi, Aumentou a atividade física, melhorou o consumo de frutas e hortaliças e tal, mas ainda assim a obesidade não. Reina. A obesidade reina. Nós estamos com mais de 50% da população acima do peso, estamos com praticamente 20% da população obesa. O que é que a gente pode construir em termos de população para melhorar isso? O que vocês acham? eu acho que a gente precisa trabalhar a informação, né? Eu acho que eu sempre falo assim, ó, a cognição faz com que tu mude o comportamento. Então, a partir do momento que tu tem o conhecimento, eu tenho conhecimento do que aquilo é ruim para mim, que aquela doença é uma doença grave, que é uma doença crônica, que eu preciso tratá-la para sempre, e que o meu comportamento vai ser fundamental nesse processo, eu passo a pensar nessa mudança. Quando eu penso nessa mudança, eu busco ajuda. Quando eu busco ajuda, eu vou chegar num profissional, né, para poder me auxiliar nesse processo. Em termos de população, eu acho que é isso, assim, a gente ter meios de comunicação passando informação, dando essa cognição para a população. Essa mudança nessa comunicação é que vem fazendo. É educação, Essa né? Eu acho que é chegar em educação. informação de boa qualidade. É educação para a saúde. Mas aí tem uma coisa, né? Os países bem desenvolvidos, que têm boa informação, têm boa educação, Também tem os mesmos estão com problemas. índices de obesidade ainda maiores que os nossos, né? Infelizmente, assim, acho que tem muito mais coisas, a Vai endemia, além, né, sem que vai muito além. dúvida, vai além. Até porque eu acho que, enfim, quando você pensa em obesidade ou qualquer doença metabólica, diabetes, é muito um momento de prontidão para mudança, né? Então, por mais informação que você dê, muitas vezes é aquela pessoa que ainda é o que você falou, eu tenho que aceitar, eu tenho que incorporar que eu quero mudar, né? E muitas vezes a gente pode até identificar aquela pessoa que vem, que procura cirurgia, que até a gente brincou aqui, conversando um pouco antes de iniciar. Eu estou buscando mais uma vez a pílula mágica. Né? Eu eximio qualquer responsabilidade que eu tenha que ter nesse caminho e eu vou depositar tudo ali. Isso acontece muito num suplemento, né? Mas eu estou tomando proteína, né? Eu estou fazendo a minha parte, eu estou indo. Tarsila, aproveitando que você falou de diabetes aí, e você está no Oswaldo Cruz, que é um serviço também que tem um serviço de diabetes, cirurgia metabólica, e a gente sabe que a cirurgia bariátrica não é uma cirurgia apenas para tratar a obesidade. Hoje, a gente vai muito além disso. A gente está tratando obesidade, a gente está tratando dislipidemia, que é colesterol elevado, a gente está tratando pressão alta, a gente está tratando a apneia do sono, e a gente está tratando uma das doenças mais importantes do mundo de hoje, que é o diabetes. E a nossa cirurgia tem índices elevadíssimos de ou resolução ou grande melhoria do diabetes. E eu queria perguntar para vocês fazem alguma estratégia, tem alguma estratégia específica no pré-operatório de pacientes que vão fazer cirurgia metabólica, que tem diabetes mais decompensado? Como é que vocês trabalham com o diabético? Acho que a principal particularidade aí do diabetes é o clássico, né? É o entender que o diabetes descompensado ele traz maior risco cirúrgico, né? De uma certa forma, pensando em cicatrização e todo o outro lado. E eu acho que além de entender
quando a gente está falando do paciente obeso, que muitas vezes não tem um diabetes associado, entender aquela coisa do como chegou até aqui e como ele lida com essa coisa do excesso de peso e com o dia a dia dele, seja na alimentação e na atividade física. E a hora que você junta o diabetes na história, é entender a história dele dentro do diabetes. É compreender junto com ele se ele compreende o tratamento que ele já faz, porque como num pós-cirúrgico envolvendo um diabetes, você tem um manejo de medicamento que muitas vezes é muito rápido, né, devido ao grande processo de perda de peso, como é que você vai manejar no pós-cirúrgico um diabetes que você nem entende muito bem como você trata antes? Então, você tem muitas vezes o paciente que usa algum tipo de insulina. Você vai indagar esse paciente, ele nem rodízio de aplicação de insulina ele faz. Então, será que efetivamente aquela quantidade de medicamento que ele toma para aquela alimentação que ele faz está adequada, se ele nem teve a educação correta de como utilizar aquela insulina de maneira adequada? Então, como que eu libero esse paciente para uma cirurgia, sendo que eu não estou conseguindo ter o controle, o autocontrole, e eu não digo autocontrole só no sentido dele estar com uma hemoglobina glicada boa. É o autocontrole mesmo dele ter o conhecimento de como a doença... Qual é o feedback que você tem para dizer assim, esse doente hoje, ele já está pronto para a cirurgia, você tem isso na sua equipe, dizer, bom, ele está pronto, você diz para os seus cirurgiões assim, olha, segura um pouco mais, que eu preciso trabalhar um pouco mais com ele. O processo é justamente esse, né? Obviamente que é um processo muito discutido entre cirurgião, endócrino e nutricionista, então a gente... Na minha realidade de trabalho, né, eu sou privilegiada, enfim, de ter na porta da frente o profissional que muitas vezes eu consigo discutir aquele caso, então, né, um presente isso, na verdade. E aí, muitas vezes, é aquela coisa, vamos esperar, e aí é incentivar a monitorização glicêmica, até para ele entender naquele momento, porque muitas vezes existe a ansiedade de fazer, e aí a hemoglobina glicada, que só daqui 3 meses vai valer de novo, muitas vezes o paciente se desestimula. Então, a gente conversa a importância da monitorização glicêmica, se ele ainda não faz, pede, né, mais medidas ao longo do dia, cruza isso com a alimentação, já incentiva ele de mudanças nutricionais que podem garantir um melhor controle glicêmico para ele entrar e conscientizar junto com ele, educar junto com ele, que ele entrar melhor compensado na cirurgia, já é um prognóstico muito melhor de sucesso no pós-cirúrgico, né? Isso. Rejane, e você que lida aí com esse doente de hospitais clínicas, doente de SUS, que é uma outra população diferente da que eu e Tarsila lidamos, né? O paciente diabético, ele que você lida, ele sabe que o exercício é um dos remédios que ele tem e é um remédio barato? Ele sabe, porque eu falo isso para ele. E ele está usando... Se ele não sabe, ele passa a saber no momento que te conhece. Ele passa a saber no momento que consulta. Não, ele vem sem saber, né? Eles, na verdade, não têm esse conhecimento. É o que nós estamos falando, é a educação para a saúde, é a cognição, é passar informação. E quando esse paciente sabe da importância, ele começa a mudar hábitos, né? Tanto que... a gente fala assim, ó, eu tenho no ambulatório, eu atendo os pacientes a cada 2 meses, né? Assim, tem um grupo, enfim, que eles vêm a cada 2 meses. Então, eles levam essa informação, levam orientação para o trabalho aeróbico, então, predominante para a questão da glicose, né? Para modificação, e eles trazem um feedback para a gente do que eles passam a fazer. E a gente vê assim que os pacientes que realmente fazem adesão, eles conseguem a modificação que a gente quer em termos de glicemia. E é muito rápido, isso é muito rápido, né? E a eficácia, é bem isso, é um tratamento que eu digo para eles, não precisa nada assim, específico, né? As pessoas às vezes pensam assim, para fazer atividade física, eu vou ter que fazer, claro, é diferente de um paciente que vai fazer maratona, né? Tem que usar um tênis adequado, enfim, mas aquele paciente que não tem condição financeira, um chinelinho, enfim, uma roupa confortável, adequada, ele consegue fazer uma caminhada. Então, tem uma pergunta para você aqui, mas que de antemão eu vou também já roubar um pouco da resposta, que é da Emanuele, já fiz várias perguntas, a Emanuele Pinheiro, que ela desenvolveu artrite reumatoide após a cirurgia, alguns meses após a cirurgia, e pergunta se isso tem a ver com a cirurgia, se isso foi causado pela cirurgia. Não. De antemão, eu digo para você que a artrite reumatoide é uma doença autoimune que você tem, que não é pela cirurgia, a cirurgia não contribui em nada com isso, assim como diversos outros problemas que as pessoas podem ter depois de terem sido operadas, que a vida segue, né? A gente transforma essas pessoas em pessoas mais saudáveis, a cirurgia bariátrica aumenta a longevidade, melhora a qualidade de vida, proporciona saúde,
mas nós não transformamos as pessoas em imortais nem imunes a problemas de saúde, né? A gente se prepara para... Aquela coisa, em algum momento ia desencadear, em algum né? momento você iria ter isso. E como é que você lida, né, com esses indivíduos que têm um componente de artrose mais severo no pré-operatório? O exercício, ele é... Falando de artrose, Sim, tá? de doenças, doenças degenerativas, sim. causadas por postura, causadas por hábitos Sedentários, ruins, sedentários, enfim. etc. Isso, E pelo excesso de peso, né? Pelo excesso de peso. Então, a gente, claro que o exercício, ele minimiza a dor, né? Mas ele pode ser o provocador de dor também. Então, tem esse... então, é o que fazer e para quem fazer, né? De uma forma geral, os treinamentos que envolvem alongamento, eles são bem eficazes para tratamento ou para minimizar a dor, né? Até porque lubrifica, né? Aquela coisa da porta que está parada a todo momento, quando você vai abrir é muito pior do que aquela que você está a todo momento, né? Então, de uma certa forma, você... Isso. Então, assim, ele minimiza e também... quando tu consegue minimizar essa dor através do alongamento, o paciente consegue também fazer mais o trabalho aeróbico. E o trabalho aeróbico também tem a questão da endorfina, né, de todas as serotoninas, né? Isso. Então, assim, tu minimiza a dor faz com que o paciente consiga fazer melhor os outros exercícios. Esse fazer melhor os outros exercícios também influencia no peso. Então, eu digo, a redução do peso também consegue fazer exercício de forma mais eficaz. Então, assim, tem que fazer o trabalho com alongamento, educação postural, avaliar o que provoca as dores, quais são os gatilhos, se isso só vem da obesidade, porque muitas vezes o paciente, enfim, colchão, atitude postural, atividades do dia a dia. Fazer uma revisão de tudo do dia então, que pode estar toda uma avaliação é importante nisso. Não tem uma fórmula de bolo, assim, faz isso que vai resolver. Mas a gente sabe que alguns programas, né, alguns tipos de treinamento, vamos dizer assim, são eficazes nesse processo. E isso leva em consideração que para o pós-cirúrgico isso também, o fato da redução de peso no pós-cirúrgico não significa que esse paciente não vai ter mais dor. Claro, claro. Né? Ô, Tarsila, então, fizeram uma pergunta aqui, acho que a gente já falou sobre isso, mas seria bom você dar uma reforçada. A Maria Luísa, ela pergunta que, a partir de que ponto de corte do IMC, a perda de peso no pré-operatório, a partir da dieta, principalmente, seria extremamente recomendada, ou melhor, acho que recomendada em todos, seria, assim, indispensável. Eu acho que tem muita questão, eu acho que não só o IMC, mas todo o estado metabólico do paciente, né? Então, muitas vezes, qualquer questão relacionada à esteatose hepática, aumento, né, do fígado. Tipo de deposição da gordura, né? Gordura abdominal. A gente tem que começar a tirar um pouco o foco só do IMC, né? O IMC é um fator, mas às vezes você tem um indivíduo de 35 de IMC... Que você já tem uma questão 35 interna... de barriga, né? Isso, 35 de gordura só na barriga e de 50 quilos de fígado. E para vocês que não entendem, o fígado, gente, está em cima do estômago. Quando a gente vai operar, o fígado está lá em cima do estômago. Para a gente operar, a gente precisa levantar esse fígado. E o fígado é uma das... A gordura no fígado, que é a esteatose, aumenta o tamanho do fígado, aumenta o peso do fígado, amolece o fígado, e isso dificulta a cirurgia. Então, a principal coisa que você ganha de benefício quando perde peso no pré-operatório, ou melhor, quando faz dieta no pré-operatório, uma dieta mais rigorosa, é melhorar esse fígado para o cirurgião. Melhorando o fígado para o cirurgião, diminui o tempo cirúrgico, diminui o risco, melhora a recuperação e o paciente é beneficiado. Acho que, resumindo assim, em qualquer estratificação de IMC é importante, mas se você tem essa questão hepática envolvida, a gente dificilmente tem um ponto de corte importante, né? Acho que é muito mais uma decisão da equipe e de entender aonde essa perda de peso vai ser mais, de fato, mandatória, né? E tem aqueles que não é tão mandatório. Obviamente que sempre a gente vai estimular, né, essa perda de peso, mas ela não é mandatória em todos os casos, mas em alguns casos, de fato, a gente tem que ter um empenho maior aí e, junto com o paciente, trabalhar essa perda de peso de uma forma mais rígida para melhorar, principalmente, a cirurgia. Rejane,
Fizeram uma pergunta aqui, que é com relação à artrose de joelhos e tal, se melhora depois da cirurgia. Como é que funciona a perda de peso e as artroses? Na verdade, é o que eu disse, a doença, a artrose, ela vai se manter, né? Que vai diminuir a quantidade de peso em cima desse esse joelho ruim, né? Então, alivia, exatamente. Uma coisa é botar uns 50 quilos em cima de um joelho ruim, outra coisa é botar 150. É como eu digo às vezes para os pacientes, olha o tamanho dos teus pés em relação ao teu peso corporal, né? Exatamente. Então, como pode imaginar que aqueles pés podem, né, manter este peso, toda essa estrutura? Então, as artroses no pós-cirúrgico, elas se mantêm, né? É uma doença, enfim, ela vai continuar. O que acontece? Que minimiza pela redução de peso e que se essa pessoa estiver fazendo, aquilo, aí entra naquilo que nós estamos falando, sobre reposição de massa muscular. Se a pessoa estiver fazendo exercício, vai repor massa muscular, vai adequar essa composição corporal, vai certamente ter benefício minimizador. Bom, nós estamos chegando ao final. Eu vou passar a palavra para a Tarsila para fazer suas considerações finais. Primeiramente, agradecer à sociedade pelo convite, a todo mundo que acompanhou e teve as perguntas. Então, obrigada da participação e dizer que, às vezes, a gente não olha muito para o pré-cirúrgico e eu fiquei muito feliz de vir participar desse tema especificamente, porque eu acho que um pré-cirúrgico bem feito constrói todo o cenário do pós-cirúrgico. Então, vamos tentar trabalhar junto e lembrar que vocês, pacientes, são parte integrante da equipe, junto com a equipe que vai assistir vocês. Então, façam parte junto com a gente, vamos fazer a diferença no resultado. Obrigada. Perfeito, perfeito. Regiane, fale um pouquinho as últimas considerações para mostrar para o doente sobre a atividade física antes da cirurgia até. Então, eu também queria agradecer o convite, agradecer a participação de todos e falar para vocês assim, ó, fazer atividade física é prazeroso. A partir do momento que tu começa a despertar, a perceber que teu corpo é capaz, isso dá um prazer enorme de tu saber da tua capacidade, de ter conhecimento. E mesmo estando acima do peso, isso sim, não quer dizer que tu não possa fazer exercício. Pode sim, pode começar gradativo, dia a dia, né, ter disciplina, colocar horários, né, fazer parte isso da rotina, do seu dia a dia. Estabelecer horários sempre é uma coisa que funciona bem, né? Então, assim, inserir isso na sua rotina. Então, começar gradativo, procurar um profissional que possa auxiliar, né, e orientar de forma adequada, fazer um exercício prazeroso. Por quê? No pós-operatório, vai fazer exercício, isso já está dentro da rotina, já faz parte do teu dia a dia, certamente vai ficar muito melhor. E vai para o pós-cirúrgico. Pois bem, gente, chegamos ao final de mais um Body Live. Lembrando a vocês que na próxima terça-feira temos uma nova sessão, um novo programa que falará sobre a cirurgia no SUS. Né, os pacientes que vivem aí no SUS, nas filas de espera, esperando pela cirurgia, nós vamos ter alguns especialistas aqui falando sobre isso com vocês, assim como todas as terças-feiras. Essa é a iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica para levar informação, como vocês tiveram aqui hoje, informação de qualidade, com especialistas, com interesse único e exclusivo de melhorar o conhecimento e fazer com que as decisões sejam mais bem embasadas. Ficamos por aqui e até terça que vem. Vamos no barzinho hoje no Happy Hour? Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida.